Olá! Começamos agora o último programa da série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Bagé. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio perante o representante de cada coligação. Todos os candidatos respondem as mesmas perguntas, exceto a última, que é personalizada. O tempo para as respostas é de 2 minutos. E o entrevistado de hoje é Edivaldo Lara, candidato da coligação Todos pela Mudança. Obrigado pela sua presença. Candidato, a primeira pergunta é sobre a saúde. Como o senhor vai resolver a questão da espera por consultas médicas nas unidades básicas de saúde, assim como os médicos especialistas e dentistas, que são a maior solicitação dos usuários do SUS? Olá, Fernanda. Olá, telespectadores da nossa TV Câmara. Muito obrigado por essa oportunidade de conversarmos com os nossos telespectadores. O problema da saúde é um problema que afeta toda a população como um todo. Bagé hoje passa por um momento muito difícil, que é o fechamento do seu hospital universitário, e isso significa um prejuízo enorme a toda a população. Eu entendo que, como prefeito de Bagé, nós temos que solucionar os problemas da saúde com mais investimentos, com gestão qualificada e eficiente e, principalmente, com um planejamento para a saúde. Isso não existe hoje, Fernando. Hoje, a saúde no município ela é feita sem nenhum planejamento, com parcos recursos, e isso tem afetado muito a vida de toda a nossa população, principalmente de quem mais precisa, porque acaba não encontrando a forma adequada para buscar uma consulta, um tratamento e um exame. Por isso, no nosso governo, nós vamos investir mais em saúde. O senhor ainda tem 50 segundos. Bom, então nós acreditamos que para isso nós temos que reorganizar a rede básica de saúde. Reorganizar a rede básica de saúde significa criarmos por zonas na nossa cidade um posto especializado em cada uma das 6 zonas que nós vamos ter mapeadas como zonas estratégicas de saúde. Esta zona terá os 4 principais especialistas na saúde, os 4 mais solicitados. Teremos o clínico geral para fazer o atendimento, teremos lá um pediatra, teremos um gineco-obstetra, enfim, vamos concentrar nesses postos estratégicos o primeiro atendimento para que a nossa população já esteja o seu encaminhamento dado antes de ser feito o devido encaminhamento a um especialista. Então, portanto, essa é uma meta do nosso governo na gestão da saúde, dar mais acesso a toda a população. O próximo questionamento veio dos telespectadores. O hospital universitário, ainda que ele sobreviva de uma contratualização com o Estado, ele já provou que ele precisa de apoio, de todo o apoio possível. O senhor, no seu programa de governo, tem alguma proposta específica para essa instituição? Tenho sim. O hospital universitário ele é de responsabilidade de todos os bagenses. Faz parte dos equipamentos de saúde da nossa cidade. Portanto, cabe ao prefeito dialogar com os hospitais que atendem e tratam a saúde dos bagenses. O Hospital de Dom Pedrito, por exemplo, Fernanda, recebe um investimento de R$300 mil por parte da Prefeitura Municipal. E aqui em Bagé, o Hospital Universitário não recebe um único centavo por parte do governo. Para que tu tenha uma ideia, o último recurso destinado ao Hospital Universitário foi da minha gestão, como presidente da Câmara, em que economizei e destinei R$200 mil para apoio ao hospital universitário, devolvendo o dinheiro da Câmara ao prefeito. E o prefeito, e tampouco quem dá continuidade ao trabalho dele, hoje o candidato do governo, o vice-prefeito, não mandaram o dinheiro para o hospital. Portanto, cuidar da saúde dos bagenses significa ajudar os hospitais com investimentos, com uma articulação, cobrando do governo do Estado e do governo federal uma maior atenção e um maior aporte de recursos e investimentos nos nossos equipamentos de saúde. Cabe ao prefeito cobrar isso do governador do estado, cobrar isso do Ministério da Saúde. E eu vou fazer isso, Fernando. Vou exigir uma melhor atenção por parte do governo do estado e do governo federal ao nosso município, sem esquecer de fazer a minha parte, que é ajudar com recursos próprios os nossos 2 hospitais. O senhor tem 20 segundos. Bom, outra questão que nos preocupa com relação ao hospital não é apenas o atendimento, mas os trabalhadores da saúde, Fernando.
Nós estamos tendo hoje, com essa notícia, 173 funcionários que prestam serviço ao hospital universitário que estão prestes a perder o seu trabalho. Portanto, é uma situação que requer muita atenção e da nossa parte vai ter, como prefeito de Bagé, maiores investimentos. Bagé é considerado um município exemplo no cuidado com os animais abandonados. É um trabalho desenvolvido pela ONG, que é o Núcleo Bagense de Proteção Animal, mas atualmente a sobrevivência é possível através de um convênio com o município. Eu queria saber qual espaço essa demanda tem no seu governo, caso o senhor seja eleito, e se o convênio continuará existindo. Olha, Fernando, todos os bons projetos têm espaço no meu governo. Eu tenho como perfil de trabalho, não só de político, mas de gestor, e fiz isso aqui na Câmara, dar continuidade às coisas boas e trabalhar com o sentido de aceitar os desafios. Fiz isso na Câmara quando fiz o concurso público, fiz isso na Câmara quando tornei a TV Câmara, um canal aberto para que toda a população hoje esteja nos assistindo. Eu aceito os desafios e gosto dos desafios. Na Prefeitura eu vou fazer isso. Bons projetos como esse, que atende à saúde pública, cuidando e preservando a saúde dos nossos animais, vai ter continuidade sim, porque isso é importante para a cidade, é uma referência para o nosso município e eu quero que tenha continuidade na minha gestão. Lógico, nós queremos buscar recursos do governo federal e do governo do estado para isso, Fernando. E agora, com o trabalho que o deputado João Derli tem feito no orçamento da União, a partir do ano que vem, nós teremos uma rubrica específica no orçamento do governo federal destinando recurso para o tratamento e cuidado dos nossos animais. Portanto, eu vou buscar dinheiro do governo federal para ajudar a continuar esse projeto e ampliá-lo em Bagé, porque isso é muito importante para a nossa cidade, é uma referência e eu quero que continue no meu governo, inclusive com o trabalho da Coordenadoria de Bem-Estar do Animal. Essa é uma iniciativa que teve meu apoio na Câmara de Vereadores e que terá continuidade no meu governo, porque isso é importante para a população, tem dado resultado e é um trabalho sério que quero que tenha continuidade no nosso governo a partir de 1º de janeiro de 2017. As escolas de educação infantil ainda não atendem a 100% da demanda. Não atendem. E essa é uma meta do Plano Nacional de Educação. Sim. Qual o seu projeto para conseguir cumprir com essa obrigação? Olha, investir mais recursos na educação. Essa é uma meta do Plano Municipal de Educação, do Plano Nacional de Educação, e é uma exigência e apontamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Bagé está muito abaixo do que exige o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul no que se refere ao preenchimento dessas vagas. Então, a solução disso é investimentos. Nós precisamos fazer com que a Prefeitura de Bagé e o município de Bagé invista mais na saúde. Para que tu tenha uma ideia, Bagé é hoje um dos 200 municípios que menos investe recursos na saúde no estado do Rio Grande do Sul. E isso precisa ser melhorado. Quero compor no nosso governo uma equipe de gestão na educação que possa cumprir com as metas do Plano Municipal de Educação e também as metas vinculadas do Plano Nacional de Educação, mas uma equipe que também aceite novos desafios. Queremos que a qualificação seja para todos e que o acesso às nossas crianças seja atendido. Nós precisamos cumprir com essas metas porque acreditamos que está nesse pilar da educação o desenvolvimento sustentável do nosso município para os próximos anos. Por isso que nós vamos combater o déficit de aprendizagem que nós temos hoje na rede, que é muito grande. Vamos melhorar a infraestrutura para poder receber melhor e acolher melhor as nossas crianças, desde o pré-educação infantil, os próprios cursos técnicos que o município realiza, que precisam de uma melhor atenção, estão abandonados hoje. Portanto, isso é uma meta no nosso governo e faremos isso com equipe qualificada, com equipe gestora comprometida com os resultados, mas principalmente com mais investimentos, que é o que está faltando na educação do nosso município.
Candidato, qual é a sua prioridade na área da cultura? Bom, na área da cultura nós temos que voltar a trabalhar uma gestão eficiente. Nós precisamos buscar, dentro do que nós temos do know-how do nosso município, das pessoas que promovem a cultura há tantos anos, buscar os melhores quadros para compor esta secretaria. Chega de colocar políticos na cultura. Chega de colocar pessoas que não têm a devida experiência e que nem ao menos conhecem a história e a tradição desse município para desenvolver a gestão dessa pasta. Essa é uma pasta muito importante e que pode, junto com a educação, ter um desenvolvimento melhor. Então, eu acredito que o resultado da cultura vai passar muito pela próxima equipe que nós vamos colocar. Queremos manter os projetos bons, os pontos de cultura, a fábrica de gaiteiros que nós temos, o que nós temos hoje no calendário do município vamos manter e dar apoio, mas principalmente criar uma dinâmica nova, diferente, com novos desafios. Nós temos que ter um calendário permanente da cultura no nosso município, dar apoio aos principais eventos na nossa cidade. Nós temos que ousar e temos como meta, e fizemos isso no nosso plano de governo, que é a retomada da construção do teatro municipal, Fernando. Por que Bagé não pode ter um teatro municipal? Pode, e queremos ter um teatro, tão sonhado teatro municipal, e eu vou perseverar nisso. Vou trabalhar muito para que esse sonho de todos que promovem a cultura no nosso município se realize. Bagé terá o seu teatro municipal. Essa é uma meta da nossa gestão, que terá nessa pasta uma equipe gestora qualificada, capaz de aceitar esses desafios e trabalhar buscando as soluções e principalmente as inovações para a área da cultura. De que forma o senhor pretende, se for eleito, resolver as questões estruturais como das ruas, como os buracos e a sinalização? Olha, isso é o que mais atrapalha o desenvolvimento da nossa cidade, viu, Fernando? Hoje nós vivemos numa cidade que está suja, mal cuidada, esburacada, uma cidade que não tem um planejamento de infraestrutura. O governo não sabe onde começar e não sabe muito menos quando termina o que começa. É uma desorganização total que vai desde o planejamento básico de uma obra até a sua fiscalização, a sua execução e conclusão. Eu vou trabalhar com rigor nisso, com profissionais de ponta. Quero buscar no mercado e quero buscar dentro da estrutura administrativa do nosso município os melhores profissionais para voltar a planejar o desenvolvimento urbano da nossa cidade. Quero uma cidade limpa, quero uma cidade asfaltada, calçada. Vou buscar recursos com a nossa bancada gaúcha. Hoje, Fernanda, eu tenho apoio de 70% dos deputados gaúchos, dos deputados federais. É o maior apoio que um candidato tem no sul do estado. 70% estão nos dando apoio. E eu vou buscar nesses deputados os recursos para poder fazer as obras estruturantes em Bagé. Vou reativar a fábrica de bueiros, vou utilizar a fábrica de bloquetes que nós temos e vou fazer essa usina de asfalto funcionar, para que a gente possa combater essa pecha que criaram no município, que é Bagé ser uma cidade do buraco, do pó e do barro. Quero transformar essa realidade, sabendo que o desafio é grande e que a meta do nosso governo é, em 4 anos, colocar 50 quilômetros de asfalto na cidade. Significa pouco mais de 12 quilômetros por ano, ou seja, 10 quadras por mês. É possível, é factível, e eu acredito nisso, e por isso nós temos a melhor proposta para a área de infraestrutura e calçamento do nosso município. O município tem muitos quilômetros de estradas rurais, vicinais, né? É possível manter elas trafegáveis com o maquinário disponível e de que forma? Olha, nós temos muitos quilômetros de estradas no nosso interior que são fundamentais não só para o escoamento da nossa produção, mas são fundamentais para que as pequenas famílias, a agricultura familiar,
para que aqueles que ainda estão no interior permaneçam com a sua família, com a sua atividade rural, permaneçam com o filho na escola, permaneçam com as pessoas com mais idade na área rural. Hoje é dificuldade para quem quer escoar a produção, hoje há dificuldade para quem quer buscar um tratamento de saúde para um familiar que mora na área rural, para quem quer colocar o filho na escola. E sabe por que isso, Fernando? Porque não tem ação do governo. O governo trabalha mal, não sabe planejar. O governo não usa os equipamentos e os recursos adequados para fazer a manutenção nas estradas do interior nos meses adequados, que são os meses quentes do ano. É nesse período, Fernanda, que a gente faz o trabalho de manutenção das estradas, o que vai fazer toda a prevenção para o período de chuvas e o período de escoamento. E isso não está acontecendo no município. A consequência disso é o escoamento sendo prejudicado, as famílias sendo prejudicadas, os estudantes sendo prejudicados e as pessoas que precisam de tratamento também. Para isso, nós vamos mudar a operacionalidade do que é feito hoje na manutenção da estrada. Vai ter uma equipe que vai se deslocar para o interior do município e lá vai ficar durante 15 dias, homens e equipamentos, trabalhando para poder fazer a infraestrutura adequada para que o nosso interior volte a ter condições viáveis de trafegabilidade, escoação de produção e para que as famílias permaneçam com a sua residência. Bagé possui algumas obras, como creches, como postos de saúde, quadras esportivas, que não foram concluídas ainda, que elas estão em andamento, mas não foram concluídas, estão paradas, em função de empreiteiras que deixaram a obra ou de falta de interesse de empresas nas licitações. Caso o senhor seja eleito, de que forma o senhor pretende concluir essas construções e quais são prioritárias para o senhor? Olha, bom, nós precisamos enxergar onde está o problema. Qual é o problema? O problema é que as obras do município, primeiro, são direcionadas para empresas de fora. É colocado filtro nos processos licitatórios para que beneficie empresas de fora. A empresa de fora não tem vínculo no município, não tem compromisso com essa cidade, nem com os trabalhadores desse município, nem com os fornecedores desse município. Então vem aqui, pegam parte do contrato, parte do valor, compram no comércio, ficam devendo, não pagam a mão de obra, não pagam os fornecedores e vão embora. E a obra fica parada. E o exemplo disso são muitas. Os canteiros da Osório são creches, são postos de saúde, são praças, enfim, a própria barragem é um exemplo disso. Eu quero valorizar o empreendedor local. Eu quero dar oportunidade para que os empreendedores locais possam participar dos certames, que tenham condições, os nossos empresários locais, nossos empreiteiros locais, de participar das obras, porque esses sim geram recursos, impostos para o nosso município. E quero retomar a principal obra da nossa cidade, que é a barragem. E vou te dizer como vou fazer isso. Vou fazer isso com as empreiteiras locais, com as empresas do nosso município. Vou fazer isso buscando parcerias com o próprio núcleo de arquitetos e engenheiros do nosso município, de engenheiros e arquitetos, o NEAB, para que nos ajude e seja participante na fiscalização da obra. Uma obra tão grande assim não pode se deixar apenas na mão de quem vem de fora. Uma obra assim tem que ser compartilhada com a sociedade, tem que ter o controle social, tem que ter a fiscalização também da sociedade. E é por isso que a minha prioridade é obra sendo executada no município, terá fiscalização rigorosa e principalmente o acompanhamento do prefeito. Eu vou estar acompanhando cada uma das obras do município. Candidato, o senhor já respondeu parte da próxima pergunta, mas é sobre a barragem da Arvorezinha, que já está de volta para o município. E eu queria saber quais são os seus planos para o local. Bom, primeiro, vou fornecer todas as informações que ainda não tenham sido fornecidas à justiça, para que os culpados dessa fraude, para que os envolvidos nessa fraude respondam por isso na justiça. Os bagienses foram envergonhados, Fernando. Isso foi notícia nacional. E isso nos incomoda muito, porque todos sonharam com essa obra, acreditaram nesse sonho e nessa promessa.
E o governo e o candidato do governo é responsável por isso. Até hoje não prestaram as informações adequadas para a sociedade. Não se sabe ao certo quanto do total foi desviado e o quanto precisa ser recuperado. Não se sabe quando a obra será retomada. Bom, um exemplo disso é que foi colocado sigilo por parte do prefeito no que se refere a informações sobre essa obra. Comigo não vai ter isso. Eu vou mostrar para a população o que lá aconteceu, quem são os responsáveis e o que precisa ser feito para ser retomada essa tão importante obra para a nossa população. Nós não podemos aceitar que as pessoas envolvidas nisso, e nós sabemos que existem as pessoas do governo envolvidas nisso, saiam desse processo impunes. A Justiça Federal já tomou providências, mas nós, como prefeito de Bagé, como gestor do município, vou complementar as informações com aquilo que porventura tenha sido sonegado por parte do governo à Justiça do nosso município, que está investigando esta fraude que aconteceu e que envergonha todos nós. Vou fazer essa obra, como eu te disse, com as empresas locais. Nós temos mão de obra qualificada para realizar e concluir esse tão importante objetivo que é ter a obra da barragem da Arvorezinha à disposição de toda a nossa população. Candidato, o aterro sanitário se tornou um problema ambiental. Qual a solução para a questão do lixo em Bagé? Olha, a solução para a questão do lixo passa por gestão também. O que aconteceu? A gestão do lixo, nos últimos 8 anos, foi abandonada. Nós não temos coleta seletiva. Nós não tivemos nenhum trabalho por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no sentido de qualificar o aterro, de construir uma nova célula para que a gente pudesse, nesse momento, utilizar. Nada disso aconteceu. Foi uma secretaria arrecadatória e que fez a gestão inverso. Ao invés de qualificar a questão do lixo, desqualificou. Veja que nós tínhamos um aterro sanitário que virou um lixão e que virou um grande problema, gerando multas, severas multas por parte da FEPAM aos cofres do município. Isso é uma vergonha, um descaso, Fernando. Para te ter uma ideia, sabe quanto isso aumenta a conta do lixo? Em 100%. O contrato do lixo, que era de 300 mil, passou para 700 mil. Por não ter o aterro, o lixo agora tem que ser transportado para Candiota. Imagina o transtorno disso, o problema disso para a população. A conta dos bagenses no lixo vai ficar 100% mais cara se o governo conseguir fazer isso. E o que depender de mim, eu vou retomar o trabalho do aterro sanitário. Quero colocar lá pessoas que entendam daquela área, que nós possamos, com muito trabalho, voltar a qualificar aquela área ou buscar solução na habilitação e no licenciamento de uma outra área. Mas eu quero que o lixo seja tratado não só como descarte, mas como também algo que possa gerar emprego e renda, que possa gerar resultados positivos para o município e não apenas despesa nas suas contas. A recuperação dos arroios que passam em Bagé é urgente, mas depende de planos a curto, médio e longo prazo. Quais são os seus objetivos para essa demanda? Olha, é um sonho de todos os bagienses fazer o trabalho de recuperação dos nossos arroios. Nós sabemos que nós temos uma fauna, uma flora que são referências na nossa região. Nós sabemos que temos um grande potencial turístico. Nós sabemos que Bagé é um município que poderia já ter evoluído bastante nesse ponto do meio ambiente. Nós continuamos sofrendo agressões, por exemplo, por parte de Candiota, que nos cria um impacto ambiental e sem compensação nenhuma. Então eu enxergo que nós precisamos trabalhar algumas áreas. Primeiro, a gestão de projetos e captar recursos para isso. Seja recursos de compensação ambiental, através de empresas que gerem impacto direto ou indireto no nosso meio ambiente, e isso nós não fizemos em nenhum momento, então precisamos fazer isso, fazer um trabalho de buscar com projetos recursos
para a compensação ambiental com essas empresas. Precisamos buscar projetos a nível de Estado e de governo federal para essas áreas e precisamos tratar o esgoto. Hoje, o esgoto coletado é minimamente tratado. Eu queria solucionar, Fernanda, 70% do esgoto coletado, que seria tratado no município, seria a estação de bombeamento de esgoto. E essa estação era uma obra prometida para o início de 2013. Não aconteceu, está lá parada. A estação de tratamento está pronta e a de bombeamento está parada. Então, eu pretendo concluir essa obra, fazer com que 70% do esgoto dos Bagenses seja tratado e, com isso, reduzir o dano ambiental aos nossos arroios. E também voltar a investir recursos próprios da Prefeitura na preservação desses espaços. O FUNPAS é um motivo de preocupação para todos os funcionários públicos municipais devido à dívida de mais de 400 milhões do município. Qual é a fórmula para resolver essa questão e sem comprometer as outras responsabilidades financeiras da administração? 438 milhões, Fernanda, fora o último cálculo atuarial que está saindo nos próximos dias. É uma situação gravíssima. É importante dizer que esse governo que está hoje no município, há mais de 5 anos vem dando calote no fundo previdenciário dos nossos servidores. E isso vai gerar um dano provavelmente irreversível à aposentadoria dos nossos servidores, Fernanda. Nós estamos falando que todos os anos o governo do município deixou de pagar o compromisso complementar que tinha que ser pago. Não pagou. No último ano, para que a prefeitura pudesse pagar o 13º, deu calote no fundo previdenciário. E isso traz consequências. Eu tenho conversado bastante com os responsáveis pelo fundo. Nós vamos criar uma alternativa que será a transferência de alguns imóveis em desuso por parte da prefeitura, áreas em desuso por parte da prefeitura, para o fundo previdenciário, com a finalidade de compensação dessa dívida criada por esse governo também. E com isso nós vamos diminuir o que hoje o município tem com o fundo, que é o perfil de ser um mal pagador. E por ser um mal pagador, a taxa de risco é alta. O desembolso com a contribuição complementar chega a 17%. E isso está inviabilizando a prefeitura. Então eu pretendo dar sinais no nosso governo, ao fundo previdenciário, que nós queremos pagar em dia, transferir alguns imóveis em desuso para que esses imóveis sejam objetos de investimentos imobiliários pelo próprio fundo previdenciário. Essa é uma fórmula que nós temos para fazer a recuperação que será de longo prazo dessa enorme dívida criada por esse governo tão irresponsável que é o governo do PT. Os municipários clamam pelo reescalonamento dos salários. O senhor acredita que é viável e, caso sim, de que forma? Olha, o governo criou uma bagunça administrativa, né? O governo criou uma forma de se relacionar com os servidores que é perversa. Hoje não há um relacionamento equânime entre os funcionários públicos. Um exemplo, aqui na Câmara eu fiz o plano de carreira, Fernando. Aqui na Câmara foi discutido nível a nível o relacionamento com os funcionários. Isso permitiu uma relação de reconhecimento por cada atividade que aqui nós temos, por cada um dos profissionais que aqui tem. Isso não foi feito na prefeitura. Na prefeitura foi feito o plano de carreira, uma colcha de retalhos. Beneficia uns, mas tira de outros. Um exemplo disso, se tirou a insalubridade das serventes merendeiras. Pessoas humildes que mais precisam e não recebem o seu direito, que é direito e direito adquirido. Eu quero trabalhar como fiz aqui na Câmara. Vou me dedicar a fazer um novo plano de carreira e o reescalonamento através dos níveis para uma recuperação salarial, sem esquecer de aplicar meritocracia. Quero dar valor e reconhecimento aos funcionários que mais se desempenharem, aqueles que se dedicarem na sua atividade. Quero dar valor e reconhecimento àqueles que já fazem isso e que hoje estão desvalorizados e desmotivados.
E isso é consequência de um governo que é ruim, que maltrata seus funcionários, que faz pouco caso do quadro que tem hoje o poder público municipal. Eu quero que os servidores do nosso município sejam parte da minha equipe. Quero contar com o trabalho e o empenho de cada um deles, sem perder o diálogo, sem perder a construção de atividades e de propostas que sejam boas para ambos, para quem recebe o serviço público e para quem tem o compromisso de trabalhar no serviço público. Em seu governo, caso o senhor seja eleito, quais secretarias o senhor vai manter, quais o senhor vai extinguir e quais o senhor vai criar? Olha, Fernanda, no nosso governo, nós vamos fazer uma reforma administrativa ampla. E vou discutir caso a caso, porque a ideia que tenho não é terminar com serviços, é terminar com o emprego de político desempregado. O que penso para o governo, Fernanda, é ter pessoas qualificadas, técnicas, é continuar os serviços utilizando dentro do próprio quadro do funcionalismo público aquelas pessoas que têm capacidade e que estão muitas vezes escanteadas pelo governo, aquelas pessoas que estão esquecidas pelo governo. Eu quero utilizar melhor os funcionários públicos e utilizar melhor a estrutura administrativa. Nós vamos discutir isso com a sociedade, vamos discutir isso com o centro do governo para definir quais são as áreas que precisam ter continuidade, quais são as pastas que precisam ter continuidade e quais são aquelas pastas que podem continuar com seu serviço fazendo fusão com outras secretarias. Então, isso é uma discussão ampla, uma discussão que vai passar pelo conjunto da sociedade e dos servidores do nosso município. O que posso afirmar é, no nosso governo, vou fazer o que fiz na Câmara. Vou reduzir os cargos políticos, os CCs. Vou reduzir o salário dos CCs, o exagero, o absurdo. Isso eu vou cortar. E o resultado disso é ter serviços melhores, investimentos melhores, projetos melhores, programas melhores. Fiz isso na Câmara, deu certo. É por isso que hoje nós estamos com essa grande equipe da TV Câmara, nós estamos com esse canal da TV Câmara aberto e uma Câmara de Vereadores qualificada, porque reduzi a mão de obra política e aumentei a mão de obra técnica. Candidato, agora vamos à pergunta específica. A sua candidatura chama atenção porque há 13 partidos envolvidos, né, apoiando. Nessa conjuntura, o que o senhor vai fazer para manter a governabilidade e não inchar a máquina pública? Já fiz isso. Eu estabeleci uma carta compromisso com todos os partidos que estão conosco. E todos os partidos que estão conosco estão compromissados com os bagenses em reduzir os cargos políticos. Eu não abro mão disso. Eu sempre fui um político de posição definida, Fernando. Quando digo o que vou fazer, eu faço. Algumas pessoas duvidavam do concurso que eu iria fazer na Câmara, e eu fiz. Duvidavam do plano de carreira, e eu fiz. Duvidavam da TV Câmara aberta, e eu fiz. Tinha pessoas, inclusive apoios políticos, que não acreditavam que eu iria mexer o salário dos CCs, que eu iria reduzir, e eu reduzi. Então, eu acredito que só existe uma saída para o nosso município, para equilibrar as contas da nossa cidade e da nossa prefeitura. É reduzir a mão de obra política. Não importa quantos partidos estejam conosco, o compromisso é esse e disso eu não abro mão. Eu quero que os partidos me indiquem nomes qualificados, pessoas com capacidade de contribuir com o governo, não de usar o governo. Não de se locupletar com o governo. Eu penso uma administração que provoque resultados, uma administração que dê resultado à população e que atenda ao interesse público. Portanto, esse é um objetivo já pactuado com todos os partidos. Eu tenho áreas, por exemplo, que não existe a mínima hipótese de ter político. Um exemplo, a gestão da água no município. Lá eu terei um técnico à frente da autarquia. Na saúde,
Não há possibilidade de ter lá na saúde um professor, de ter lá na saúde um político. Na saúde vai ter um administrador ou uma médica. Pessoas qualificadas que vão nos dar o devido respaldo e resultado para o governo e para a cidade. Para finalizar, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais aos telespectadores. Olha, eu quero agradecer esse espaço democrático da TV Câmara, parabenizar aqui os funcionários e a equipe da TV Câmara por esse trabalho imparcial a todos os candidatos, dando o mesmo tempo, o mesmo espaço, as mesmas regras. Isso mostra que nós acertamos quando fizemos o concurso público aqui para a Câmara. E quando montamos essa equipe que hoje tem dado orgulho para todos os bagenses, que é mostrar através desse canal público o que Bagé tem de melhor. Eu acredito que podemos fazer um governo justo por Bagé. Eu acredito que podemos fazer um governo qualificado, com pessoas certas nos lugares certos. Um governo de mudança, um governo de um novo tempo, um governo que respeite a sua população, que atenda bem a população. São pequenas coisas, coisas simples, mas que eu sei que eu sou capaz de fazer, como, por exemplo, ouvir a nossa população. Isso é o meu compromisso contigo, que está nesse momento me assistindo. Sei que a gente pode superar essa grave crise que passa o nosso município, na infraestrutura, no colapso administrativo, com muito trabalho, com muita dedicação. E eu vou fazer isso nos próximos 4 anos da minha vida. Vou me dedicar exclusivamente a recuperar Bagé, a devolver para ti o orgulho que tu sente por esta terra, aos teus filhos, aos teus pais, à tua família, aos teus amigos. Porque eu acredito verdadeiramente que Bagé pode e deve ser uma cidade melhor. Nós temos potencial humano para isso. Nós temos muita capacidade para isso. Basta termos à frente do governo alguém com coragem, determinado, para fazer o que essa cidade precisa para o seu povo. Muito obrigado por ter me acompanhado até este momento e conto contigo no dia 2 de outubro. Obrigada pela sua presença, candidato. Finalizamos aqui o Câmara Entrevista Especial com os candidatos a prefeito de Bagé. É a TV que representa você na cobertura das eleições 2016.